Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do programa de pós-graduação em saúde materna e infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson de Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio web UFN. Hoje nós vamos conversar sobre quando nasce um pai. É uma pergunta, Fran. Uma pergunta. É uma pergunta importante, é uma pergunta que nos interroga. Então, passa o seu cafezinho, percebam o sotaque. Passa o seu cafezinho, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós convidamos duas psicólogas mineirinhas, diretamente de Minas Gerais, Elisa Andrade e Richelle Cruz. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Aqui. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre o pai, né, meninas? Essa pergunta aí que nos interroga, quando nasce um pai? A gente costuma dizer assim, ditado popular, né, que quando nasce o bebê, nasce a mãe. Sabemos que não é bem assim com a mãe. Mas hoje nós vamos nos concentrar no pai. Richelle, conta pra nós, quando, afinal de contas, nasce o pai e como se dá esse processo? Será, né, gente, que esse pai nasce do susto, né? É do nome, né? É quando ele é chamado ali pela primeira vez de pai, né? Ou é quando ele pega ali a criança, o filho no colo, né? Eu gosto de pensar e dizer que o pai nasce a partir de uma vivência, sabe? De um encontro ali do jeito que ele vai se experimentando no fazer diário com o próprio filho. Muito bom. Então, quer dizer que isso vai se dando na relação, no cotidiano, não tem um momento, não é um nascimento de um momento único. Isso, não. A gente pode dizer, sim, que pode ser uma experiência, né? Mais do externo para o interno, né? Ele vai construindo nesse dia a dia com o próprio filho. Uhum. E, Richelle, algumas pessoas dizem assim, a mulher, ela tende a se sentir mãe quando ela está gestando, né? Quando ela vive a experiência gestacional. Já o homem, como não vive essa experiência gestacional e vai pegar o filho pela primeira vez no colo, somente depois do nascimento, então essa experiência, essa sensação, esse sentimento se dá somente após o nascimento. Mas também a gente percebe que alguns homens, já durante a gestação, vivem essa experiência intensamente, né? Então, a gente poderia dizer que há uma variabilidade, assim, entre os homens, que essa não é uma experiência uniforme e comum a todos da mesma maneira? Sim, sim, é um processo, né, de apropriação, né, de convocação, de transformação, né? A gente pode dizer também que a paternidade, ela convoca o homem, né, para essa transformação de identidade, né? Então, há um dilatar, né, assim, há uma ampliação da própria identidade, né, ali do homem e do pai nesse processo, né? E cada um vai viver isso, né, à sua maneira, né, ao seu jeito ali mesmo, dessa vivência, desse encontro. Uhum. Essa participação, né, Fran? Fiquei pensando, a participação do homem, por exemplo, no pré-natal, nas consultas, né, de repente compartilhar a leitura de livros sobre paternidade, maternidade, escutar podcast juntos, né, assistir programas de televisão, filme. Então, há um repertório de experiências que podem favorecer já um aumento da sensibilidade do homem para a experiência da paternidade ainda durante a gestação. Eu fiquei até lembrando que algumas coisinhas até acho que já vem mudando, né? Que antigamente tinha muito o chá de fralda, era o chá, né? Das mulheres que se reuniam durante a gestação. Agora já tem bar, né? De fralda. Que os homens... Casal? Do casal, o que os homens fazem separado. Então, acho que eles já estão chegando, será que não? Acho que sim, acho que sim. Então, aproveitando que a gente está falando dessa relação, né, do pai, então eu queria ouvir um pouquinho da Elisa. Como é que se dá essa relação nos primeiros meses de vida do bebê? Sim, assim como a Richelle trouxe, né, é um processo, é uma construção. A maternidade, assim como a paternidade, é um novo papel, uma nova função que essa pessoa vai desempenhar. Então,
o nascimento de um pai, assim como o nascimento de uma mãe, não se dá na data de nascimento do bebê, né? O nascimento do corpo físico, porque é um papel, é uma função, é uma experiência a ser vivida. Então, pode ter essas variações de posicionamento diante disso, muito pela história de vida, os recursos que esse pai tem, tanto emocionais, né, para ofertar nessa relação. E é muito importante, como a Cristina citou, a participação durante a gestação, antes mesmo da chegada, né, do nascimento desse bebê, porque é onde o vínculo vai sendo construído, a experiência já está acontecendo até mesmo no planejamento da gestação, até mesmo antes. Mas durante o pré-natal, participação das consultas, o compartilhamento desses conhecimentos, das dúvidas, o diálogo, e esse é um ponto que eu queria trazer também, que é muito importante. O casal, quando a gente pensa aí, né, num casal que vai ter um filho, não é a condição da configuração familiar de todos, né, os pais casados ou pelo menos numa união estável, mas pensando nessa configuração, a qualidade de relação desse casal conjugal vai impactar muito na relação com o filho, tanto pela mãe como pelo pai. Então, é um momento muito oportuno desses pais irem se apropriando desse lugar e também fortalecendo esse casal que vai se tornar, né? A Richelle pode dizer um pouquinho para nós também depois dessa transição para um casal parental. E aí, a pergunta é, né? Qual a função desse pai nos primeiros anos de vida do bebê? A gente sabe que também que a função do cuidado não é exclusiva da mãe ou da mulher. Um ambiente precisa ser suficientemente bom, atender as necessidades desse bebê para que ele sobreviva e que tenha uma experiência de bem-estar e desenvolvimento saudável, né? Então, todos podem participar de alguma forma, seja o pai, a mãe e a rede de apoio. Mas pensando efetivamente no pai, o que pode clarear a visão para os pais que estão nesse momento, né, de dúvida, sem saber como agir? É importante observar as necessidades. São necessidades que você pode atender efetivamente, diretamente, como dar um banho, segurar o bebê para adormecer ou após a amamentação, acordar de madrugada para acolher o choro do bebê, brincar, né? Isso é o cuidado direto, atender uma necessidade direta do bebê. Mas também tem outras formas de cuidar e atender necessidades, como cuidar de questões externas, lembrar da data da consulta, da puericultura, lembrar da vacina, o pagamento das contas, não que ele tenha que ser o provedor financeiramente falando, mas que ele se lembre dessas datas, que ele se comprometa com o ambiente externo, porque o processo que a mulher está vivenciando nesse momento, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê, é um puerpério emocional, uma simbiose muito grande com esse bebê, e ela está fragilizada emocionalmente, mais introspectiva, na maioria das vezes, né? Esse é o processo que a gente observa. Então, esse pai pode contribuir muito atendendo às necessidades quando ele toma providências, não necessariamente direto com o bebê. Então, tem algumas formas de poder contribuir, e isso fortalece muito a relação dele como pai. Ele vai se vendo, se percebendo capaz de cuidar, de resolver problemas, de apoiar a família, e isso traz um apoio emocional, uma proteção muito grande para a mãe também. Gurias, eu fiquei pensando agora, né, que a gente ouve falar muito, né, mas o pai é bem bonzinho, ele ajuda, né, e a gente está tentando mudar um pouco, né, esse verbo, mas também queria ouvir de vocês, como é que as mulheres podem também se posicionar para que isso flua, assim, de uma maneira mais natural, mais saudável para o casal? Quando a gente pensa na participação ativa dos pais, a gente ainda sabe que ainda é um movimento recente, mas a gente já percebe que muitas mulheres já se posicionam a favor dessa participação,
e os homens também interessados em descobrir, em construir esse novo posicionamento diante da família. Mas ainda há muito para se caminhar enquanto sociedade mesmo. Essa é uma questão cultural. Aprendemos assim, né, que as mulheres seriam as principais referências do cuidado, da casa, da família, dos filhos, e é uma mudança de um paradigma que nós estamos vivendo da nossa cultura. E então, assim, precisa também, por isso é muito importante o diálogo entre o casal, e se tiver difícil essa caminhada, né, dessa construção, procurar apoio, tanto na rede de apoio familiar, amigos, ou também de profissionais, para ter maior segurança nisso. Mas as mulheres, é muito importante e é efetivo quando elas conseguem confiar, permitir, dar espaço para que esse homem experimente, porque ele não sabe como fazer dormir até tentar. E pode ser que dê errado na primeira vez, na segunda vez, e ele vai encontrar a maneira dele de segurar no colo, a maneira dele de se acalmar e regular o bebê. Então, é uma experiência assim. Mas por que as mulheres dominam isso? Porque brincam desde pequenininhas de serem mães, às vezes desde pequenas assumem responsabilidades em casa, como cuidar de irmãos mais novos, já faz parte da nossa vivência, mas isso não é garantia de um cuidado satisfatório de um bebê humano. Muitas mães vão errar, não vão saber como fazer também, mas elas vão tentar até conseguir, assim como o pai. Então é importante confiar, dar espaço e também apoio, né? Não criticar imediatamente, mas dar o apoio. Nós estamos falando aqui, né, gurias, de um casal heterossexual, né? A gente está falando de um casal que está presente ali, o homem e a mulher, e que tem um corpo que gesta, né? Um corpo que gesta, um corpo que vai parir esse bebê e talvez amamentar também o bebê. E a outra pessoa ali que tem que estar com uma disponibilidade muito grande para se envolver no cuidado. Porque é claro que o corpo que gestou, que pariu e que amamenta, ele tem alguns dispositivos, assim, que são próprios desse corpo e que também ajudam, claro, o bebê a se tranquilizar. Um corpo com o qual o bebê está familiarizado com aqueles ritmos, com os cheiros, né? E com todo o aconchego que esse mesmo corpo permite ao bebê. Então, é uma tarefa exigente compartilhar o cuidado, mas é necessário, simplesmente é necessário. As mulheres estão exaustas de estarem tão solitárias e sendo tão exigidas nessa tarefa de cuidado sozinhas há tanto tempo, né? E, Richelle, você tem experiência no atendimento a crianças pequenas, adolescentes, né, no seu consultório. Conta um pouquinho para nós como que você percebe aí no seu cotidiano de trabalho, quais são os efeitos da presença paterna na vida de uma criança, de um adolescente. Sim, sim. No consultório, essa vivência, né, diária, né, desse cotidiano, muitas vezes se dá na criança, no adolescente, né, e na própria família. A presença do pai na criança pode instaurar uma segurança, né? Na adolescência pode também instaurar a conquista dessa autonomia mais saudável, né? E no próprio pai, na própria mãe, existe uma restauração. É como se a gente pensasse mais ou menos no quebra-cabeça, né? Que é aquilo que muitas vezes pode estar faltando mesmo, assim, na própria vivência que eles tiverem dos pais, né? Enquanto filhos, né, quando eles foram filhos, né, naquela vivência, pode vir um resgate, né, pode vir uma restauração nesse cuidado, sabe? Eu gosto de falar também dessa fazeção do dia a dia ali com a criança. Então, tem essa restauração é possível de ser feita. A Richelle trouxe um ponto muito importante, né? O envolvimento parental, né? Esse empenho, essa dedicação à criança, especialmente a criança ou adolescente, né? Pelos seus níveis de necessidades e maior vulnerabilidade. Todo esse relacionamento íntimo traz benefícios, claro, porque atende às necessidades da criança e do adolescente, mas não só para eles, também para os pais, para esses adultos
que assumem as funções de cuidado e podem ter, na relação com os seus filhos, uma oportunidade para restaurar, né? Ter toda uma experiência reparatória de algo que não ficou bem, que não foi bem vivido, que não foi bem experienciado quando eles eram crianças, quando eles eram filhos, né? Ótimo. Viu, Fran? Muito bom. Muito bom, meninas. Eu acho assim, acho que quem nos escutou aqui hoje conseguiu ter uma ideia sobre quando nasce o pai, como nasce esse pai, né? E qual é o valor, a importância da presença do homem, né? Dessa figura masculina no cotidiano de cuidado de bebês, crianças e adolescentes e para ele próprio, né? Para esse homem que segue em processo de amadurecimento adulto. Muito obrigada, meninas. Foi ótimo o nosso bate-papo. Muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Gente, foi uma alegria, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Muito Obrigada. bom. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do programa de pós-graduação é @ppgsmiufn. O meu Instagram é @cristina.cruel. Vamos comer um pão de queijo mineirinho, gurias? Bora! Bora! Obrigada, meninas. Até o próximo Me Pega no Colo. Até. Me pega do colo.